Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com o sermão intitulado O Evangelho do Reino dos Céus Nunca Falha. No mundo, as pessoas tentam fazer algo com a vontade de ter sucesso, mas elas geralmente falham. Porém, o Evangelho do Reino dos Céus nunca falha. O motivo de nunca falhar é porque Deus é aquele que criou o Evangelho e ensinou seus filhos. A Bíblia compara o Evangelho com uma semente, e no Evangelho de Mateus capítulo 13 está escrita a parábola do semeador. O Evangelho é comparado a uma semente. Vocês já viram uma semente de maçã? Apenas olhando para a semente, não sabemos como ela será transformada. É o mesmo com o nosso Evangelho. Então, o que devemos fazer para ganhar os frutos do Evangelho? Devemos plantar a semente. Deus disse: Eu os farei brotar. Farei árvores e farei os ramos frutificarem. Eu realizarei todo o processo. Então, o que devemos fazer? Quando perguntamos a Deus, Deus disse: plante e regue. Ele quis dizer: vocês devem pelo menos se esforçar para plantá-la e regá-la. Então, a sua alegria será completa quando a semente crescer e se tornar uma árvore e der fruto. Não podemos alcançar 100% de sucesso em todas as coisas neste mundo, mas o Evangelho do Reino dos Céus nunca falha. A característica do Evangelho do Reino dos Céus é que quem semeia com generosidade também colherá com generosidade. E quem semeia com moderação também colherá com moderação. É por isso que o nosso Evangelho nunca falha. Não importa onde as sementes do Evangelho são semeadas. Vocês já foram ao Alasca e viram um iglu, uma casa feita de gelo? Nós nunca estivemos no Alasca. Porém, o que Deus fez? Assim que plantamos a semente do Evangelho, a igreja foi estabelecida. Mesmo na vila de Sertum, nas altas montanhas do Himalaia. O que Deus fez mesmo que você nunca tenha pisado lá? Como a semente do Evangelho foi semeada, os membros não construíram os prédios da igreja por conta própria e guardaram os cultos? Também na selva da Amazônia, começando com o chefe, até mesmo as pessoas que vivem lá receberam o Evangelho de Deus e estão guardando os cultos a Deus, não estão? A semente da vida do Evangelho de Deus foi semeada lá e está crescendo graciosamente. Quando vemos isso, podemos confirmar que certamente o nosso Evangelho nunca falha. Digamos que eu plantei a semente de uma macieira. Se eu usar a força física para puxá-la para o topo para fazê-la crescer mais rápido, ela poderá brotar, se transformar em uma árvore, e dar frutos da noite para o dia? Isso não é algo que podemos fazer. É algo que Deus, que criou a semente, faz. O apóstolo Paulo também explicou sobre o Evangelho na igreja primitiva, dizendo: eu plantei as sementes diligentemente. Apolo me seguiu e continuou a regá-las. Ele quis dizer: aquele que rega e aquele que planta são importantes. Mas se Deus não os faz crescer, qual é o sentido de plantar e regar? Não seria tudo em vão? Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas quem? Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Deus prometeu nos dar bênçãos e recompensas pelo nosso trabalho árduo. Irmãos e irmãs, quer o Evangelho seja pregado pelo apóstolo Paulo ou Pedro, ou por alguém que é desconhecido,
Assim que o nosso evangelho é plantado e pregado, ele não pode ser destruído. Portanto, o que devemos fazer com esse evangelho? Devemos plantá-lo muito.